Aí está, bom dia pessoal. Sexta-feira, 24 de janeiro de 2025. Agora são exatamente 11 horas e 23 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos Argo, Onix, Polo, HB20, Onix, Voyage, Argo, HB20. Pátio cheio aqui da Cobra, hein? Puta que pariu, nunca vi tanto carro zero à disposição do principal motor do dia. Ó, Argo, com selo da cegonha ainda. E lá é um bando de Cronos, ó. Enfim, bastante carro à disposição do pessoal aí. Saindo aqui da COV, para quem acompanhou os últimos dias aí, foi feito o reagendamento da minha manutenção. Quase 4 horas de castigo aqui para fazer uma revisão de troca de filtro e óleo. Dia, amigo. Filtro e óleo, umas correias que eu não soube nem dizer que correia que é. Tem que dar liberação aqui do carro, tirar foto. Ruder. Até pra Ruder tem que dar satisfação. Bem, tudo certo aí? Qual é o mesmo procedimento da entrada? Pode tirar foto de novo? É isso? Qual é o CPF? 905. Não sei onde parou. Não sei nem o que gravou, na verdade. Se é que gravou alguma coisa. Mas enfim, agora são 11h26. Saindo aqui da COV. O aplicativo já tá ligado, não tocou ainda nada, nem quando dá merda. Feita a revisão dos 120 mil quilômetros. Atrasado, na verdade já tá com 122 mil quilômetros. Atrasado porque quando eu fui agendar lá no dia 6 de janeiro, só tinha data disponível no dia 20, terça-feira passada, 21, 22. E daí cheguei aqui, né? Fiquei de castigo durante quase 2 horas na terça-feira e me mandaram embora porque o sistema deles não estava funcionando. Eles não podiam trocar óleo sem sistema. Foi reagendado para hoje e acabou essa história, pelo menos dessa vez. Enfim, chega de falar de COV e vamos dar-lhe agora. Não sei o que eu faço, se vou para o Sarandi ou se vou para o aeroporto. Sinceramente eu não sei. Eu acho que eu vou voltar aqui em direção ao aeroporto. Como não tocou, tem que... vamos dar, chega de conversa. Feita a primeira corrida finalizada com sucesso. Peguei ele no acertório. Acabei indo pro Sarandi. Tocou ali no acertório, naquelas oficinas lá, pra trazer pra outra oficina aqui. Rapaz, aqui na IP, a Avenida IP é bem no meio da Vila Jardim. Aproveitar que tô por aqui, tem que abastecer. Vou abastecer naquele posto que eu abasteci ontem. 572 tá a gasolina. E... enfim. E achar disposição pra trabalhar, né? Porque... a raiva que passamos lá, meia dúzia de colegas conversando lá sobre o tempo de espera naquela sala de espera fedorenta, né? Enfim. É de testar a paciência do guerreiro, né? É de testar a paciência do guerreiro. Mas deu, chega. Pelo menos mais uma revisão realizada com sucesso, em que eu não tenho que desembolsar R$1 em peças, né? Esses talvez sejam o maior dos argumentos para tu alugar um carro em vez de rodar com o seu carro próprio, né? Manutenção por conta da locadora faz toda a diferença no custo do serviço, né? Enfim, não é para defender a locação, esse take, mas para quem me conhece e me acompanha há mais tempo sabe a minha opinião a respeito, né? Tá lá o posto já, vamos abastecer ali e depois esperar o principal passageiro do dia próximo. Aí está
Boa tarde, pessoal. Sexta-feira, 24 de janeiro de 2025. Agora são 20 para 5 da tarde. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora e inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, é isso mesmo que alguns devem estar pensando, né? Estou saindo de casa agora, vim cestear aqui. O movimento tá terrível, foi terrível até umas 2h30 da tarde, né? Enfim. E daí peguei uma corrida aqui para Coronel Massô, no bairro Cristal. E sabe uma coisa, vou lá no Cafofo dar uma descansada, dormir um pouquinho, tava cansado. E depois eu saio para tentar salvar o dia, se é que esse dia tem salvação. E aproveitando o ensejo, agradecer aos meus dois novos membros inscritos membros do canal Diário de um Uber, Thiago Ângelos, que me persegue já faz muito tempo. Fiquei feliz de saber que ele mandou uma mensagem para mim no Insta hoje, que não é mais motorista de aplicativo, mas que segue me acompanhando no canal. E hoje tornou-se mesmo, mandou uma fotinho lá e tal. Enfim, brigadão, amigão, valeu. Valeu pela parceria e pela confiança, principalmente. E a minha irmã Carol Costa, que acabou de se inscrever, mandou uma mensagem, não estava encontrando o caminho. E daí ela me mandou uma foto da tela acho que ela estava no computador, não tenho certeza. E realmente não tinha o botãozinho lá, seja membro. Achei estranho, por que não tinha aquele botão seja membro, né? Mas não sei se acontece com alguns, com todos. E daí eu mandei o linkzinho pra ela. E ela também já se inscreveu no canal, mais nova inscrita, membro do canal Diário de Uber. Beijo, Carol, obrigado pela parceria, pela força, pela confiança. E pensando nisso já, se por acaso tiver muita vontade de tornar-se membro e não aparecer para ti por algum motivo ali, a minha vontade, esse botão seja membro ali, deveria aparecer em azul bem grande. Bem grande não, mas deveria aparecer em azul. Seja membro na página inicial do canal, muito provavelmente ao lado onde aparece lá inscrito, né? Onde tu te inscreve e tal, enfim. Se por acaso esse botão não aparecer, na descrição desses vídeos tem um link que leva direto para a página de assinaturas do canal. E daí tu consegue por ali. Foi assim que a Carol conseguiu agora. Tá? Fica a dica. Não tocou só uma de 6,83, que nem sei pra onde era. E nada mais. Parece que vai chover, eu não sei, não. Desde manhã tá assim, na verdade. Eu tô com medo de temporal, tava com receio de sair de novo por causa de temporal. Só pelas lembranças que eu tive, foi justamente nessa época, de janeiro do ano passado, que o Gaspar anterior se afogou, né? Uma terça-feira, de terça pra quarta-feira, aquele temporal horroroso que teve em Porto Alegre, do ciclone. Mas, por enquanto tá tudo seco, só abafado mesmo, mas bem nublado. Enfim, vou até lá em cima do morro esperar a principal chamada do dia. Eu trabalhei hoje até as 2 e pouquinho, deu mais ou menos umas 3 horas e fechei R$104. Bem abaixo de uma situação normal, né? Só para lembrar também que não estamos num mês normal, não estamos numa situação normal, mas assim, bem abaixo de outros dias dessa semana, por exemplo, né? E também por isso que eu resolvi dar essa paradinha em casa, que só tava vindo corrida de 6, 7 pila para fazer em 12, 15 minutos. Ou seja, aquela corrida que se tu fizer, se tu aceitar, tu não faz mais de R$30 por hora. E não é para isso que eu vivo. Literalmente não é para isso que eu vivo. Eu vou parar aqui e vou esperar um pouquinho. Estão vendo lá, ó, além do Rio Guaíba? Essa aqui vale uma foto no Insta, né? Vai ser fácil de acertar, na verdade. Mas muita gente não conhece. Inclusive, essa semana alguém me perguntou que não sabia que existia um bairro com o nome de Guarujá em Porto Alegre. Sim, existe. Depois de Ipanema tem o Guarujá. Bem isso mesmo. E no meio desses dois ainda tem o Espírito Santo. Enfim, lá no final, depois do Rio, é o município de Guaíba. Aquelas torres lá mais altas, não sei se vocês conseguem ver, é
são as torres da celulose lá. É só diminuir o zoom aqui. Enfim. Aquelas torres lá são a torre da celulose. Eu já não sei mais o nome da empresa, já foi vários nomes. Outro dia, inclusive, perguntei aqui e vocês me responderam, mas eu não lembro. Esqueci. Se quiser deixar anotado de novo aí o nome da celulose que tem lá em Guaíba. É a indústria que move a cidade, né? Inclusive, essa semana eu estava escutando uma reclamação no rádio de um ouvinte, no Pretinho Básico. Acho que era no Pretinho Básico, dizendo que Guaíba não tem trabalho. É só em função da celulose. Daí tem que ser ali especialista nessa área aí deles. E meia dúzia de comércio só. Acho que era isso que o cara estava reclamando. Não tinha oportunidade lá. E era tudo na base da indicação, enfim. Mas não é sobre Guaíba que eu queria falar, é muito menos sobre Guarujá. É sobre o Cristiano que eu trouxe aqui. Peguei ele na Vicente Montejo, numa oficina mecânica. A gente percebe que venceu na vida como motorista de aplicativo quando acontece o que aconteceu agora. A gente percebe que a gente está conseguindo entregar um serviço que, apesar desses comentários lá do Instagram, é um serviço de qualidade. Eu acredito que eu entregue um serviço de qualidade. Não tem nada de especial no meu serviço, não tem nada de executivo no meu serviço. Muitíssimo pelo contrário, eu tento ser o mais informal possível com o passageiro e tento também ser o mais educado possível com o passageiro. Claro que quando tem estresse, que tem arranca-rabo, tem girateta, dedo no olho e gritaria puxão de cabelo, nem entra no meu carro, né? Mas entrou no meu carro, vai ter o melhor tratamento possível dentro do que o Uber se propõe, né? Que é transportar, levar daqui para lá. Mas aí quando o cara percebe que chegou lá nesse sentido, quando acontece o que aconteceu agora, o Cristiano estava numa oficina mecânica, trouxe ele para casa, provavelmente ele deixou o carro dele lá, né? Regula com a minha idade, sim, deve ter seus 40, 50 anos de idade. E aquele passageiro que tu vê, que tu percebe que não está acostumado a ser passageiro, né? O cara tem o carro dele e tal, ele já se sente desconfortável de sentar atrás, ele já fica espiado no trânsito, porque ele parece que... Eu me sinto assim, quando eu ando de carona, eu tô sempre olhando pro retrovisor, por exemplo, né? É automático isso aí. Então eu não gosto de andar de carona, dificilmente ando. Mas, eu, né, e o Cláudio é o nome da rua, Cláudio Silva Pinto é o nome dessa rua. O Cristiano, esse passageiro, né, desconfortável e tal, não sei o que, babá, entrou, perguntou, boa tarde, como é que tá o trânsito, não sei o que, babá. Eu fui respondendo ali, né, precisamente o que ele tava me questionando e tal, e pegou o celular e começou a mexer no celular dele, tudo certo, beleza. E daí, lá pelas tantas, estamos descendo Eduardo Prado, ele começou a balbuciar a Legião Urbana. Precisa, tava tocando Pais e Filhos. E cantando, preciso amar as pessoas. Deu licitar, venci, né? Check. Deixar um cara desse, que entrou todo espiado dentro do teu carro, que não sabe, que não tá acostumado, fazer o cara relaxar e cantar. Check. Meu serviço foi atingido com... A excelência do meu serviço foi atingida, sob o meu ponto de vista, com sucesso. Enfim, rolei vocês por mais quase 4 minutos e nem a merda me mandou. Que bosta, hoje não vai ser fácil. Se bobear daqui a pouco eu já volto pra casa de novo. Se bobear daqui a pouco eu já volto pra casa de novo e foda-se. Foda-se. Não sei nem pra onde me movimentar aqui. Em direção a Juca Batista, né? É isso que eu vou fazer. Na direção à Avenida da Serraria, que é lá embaixo. Ali tem algumas academias, ali tem mercado. E pode ser que tenha algum tipo de demanda. Porque nessas casas aqui parece que não tem ninguém. Isso aqui é um loteamento novo, deve ter no máximo uns 20 anos de idade. Uns 20 anos de idade, né? Deve ter no máximo uns 20 anos. Não sei se é de idade a expressão. Tem umas casas legais, bacana, tudo sobrado. E esse pessoal que mora aqui tem cara de que tem cara em casa em Capão também, né? Ou pelo menos tem cara de quem tem conhecido com cara em Capão. Casa em Capão. E hoje é sexta-feira e estamos em janeiro, né? Então só lembrando que a cidade dá aquela esvaziada legal dos finais de semana. E só fica em Porto Alegre quem não tem condição de ir pra praia ou quem de fato não gosta, né? E quem precisa trabalhar, que é o meu caso. 5h12 da tarde. Gabi, caiu os butiá do bolso agora, tio. 5h83.
estagiário conseguiu diminuir mais 5 centavos a tarifa mínima sem nenhum tipo de aviso prévio. É só 5 centavos. Não é só 5 centavos. Só tu vê tudo que tá acontecendo essa semana aí. E daí essa é a contabilização do 777 para rodar 3.2 km. Agora eu não consigo fazer mais nada. Agora eu não consigo nem saber o que tá certo e o que tá errado. Pra levar pra onde? Pra serraria não, deve ser dentro da vila. Vila dos Sargentos aqui, ele tem que tomar cuidado, tá? Já me alertaram, na hora, evita entrar, não sei o que às vezes os caras fazem pedágio lá, não deixa. Enfim, né? Então tem que tomar cuidado. Vila dos Sargentos. No final da Avenida Guaíba, no final da Avenida Serraria, enfim, quem é da Zona Sul sabe. Parecia como cachorro sentado no aplicativo do Uber na época da região. Errado, porque cachorro sentado fica lá na Ipiranga, perto da PUC. 5h83, pessoal. Coloquei lá no Insta. Recebi uma chamada UberX agora. 1 ponto pouco km. 5h83. Tá contabilizado a redução, tá formalizada a redução da tarifa. Agora tá cuspido e escarrada a redução das tarifas, né? Se a gente já estava sentindo na prática todas as outras que não são mínima, um valor absurdo, agora o mínimo caiu de 5,88 para 5,83. Juca Batista 23,20 para andar 3 km, mas eu tenho que buscar 3 km também. Nem pensar. É sono nosso. Isaura, seguimos na Zona Sul. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Tocou agora 15 pilas. Cuidado, moto. Cara, eu achei que esse cara vinha em cima de mim. Ele desviou em cima de mim. Achei que ele fosse me bater. Juca Batista, tá todo mundo acelerado aqui. Não tô acostumado com essa velocidade toda. Tô acostumado a andar na Independência a 20 por hora, não a 50. Os caras passam 50 por mim, eu fico assustado. Pegar a Isaura aqui na paróquia do Santa Rita de Cássia, no bairro do Guarujá, levar ela pra Padre Réus. 29, então é pra cá, né? 2.900 e alguma coisa. Descer atrás dos rachos. Pegar uma tranqueira ali, agora que me dei conta. Pegar uma tranqueira, aquela região ali é terrível. Bem final de tarde, agora são 10 para 6. Mas enfim, não sair da Zona Sul, se bobear eu não vou sair, vou ficar aqui, daqui a pouco eu vou pra cá. Tô tão irritado com esse preço que baixou e as ofertas que tem vindo. E agora esse passado, né? Aqui, ainda por cima, demora pra tocar. Que merda, só no nosso. 10 para 7. Se eu não me engano era 5 para 5 quando eu recomecei o dia de hoje. Fiz R$60 em 2 horas. Parcial do dia 165. Gastei 100 pila de combustível, 30 pila do almoço, que eu nem comentei com vocês que eu almocei fora. Como eu saí para fazer revisão hoje de manhã, eu não levei minha comida, não sabia quanto tempo ia demorar. Enfim. Mais 10 do cigarro que eu comprei agora. Faturei 25 pilas hoje. Pelo menos até o presente momento. E agora parou de tocar porque acho que tô de castigo de tanto que recusei. Agora tá 6,31. Todas as corridas pequenininhas de 1.3, 1.2 km tá 6,31. Vocês já se deram conta que tem corridas, dependendo do horário, região, elas têm faixas, né? A 6,54 é clássica, é a mínima. Só um pouquinho. Deixa eu ver um tururu ali, porque fazia tempo que nem tururu aparecia. 661 para pegar na Cavalhada. Na Cavalhada não, na Teresópolis. Eu tô aqui no posto Shell que tem na Teresópolis com essa que sobe aqui, a Clemenciano Barnaski. E aqui eu conheci o Plínio Motim. Um abraço pra ti, meu bruxo. O prefeito da Vila do CREA. Há muito tempo atrás, numa galáxia distante, estava eu comendo aqui, almoçando. E daí o Plínio apareceu de dentro do posto, trocou uma ideia comigo rapidão assim. E fomos, cada um pro seu lado. Nunca mais, não lembro nem o rosto dele, assim, encontrei ele na rua hoje, não sei quem ele é, o Plínio.
Mas trocamos ideia, pelo menos pelos comentários do vídeo, todos os dias praticamente. E também no Instagram. 661, agora tá 661. É a mesma corrida de antes, para levar pra rua Planalto, lá na Cascata. Enfim, tá foda. Eu queria ir pra casa, mas eu não... 7h18 pra levar lá pra cima do morro do Notilha, também não. Tocou 28 pila pra Canoas, eu quase fui, 21 km. Na Rio Branco, bem no comecinho de Canoas, quase que eu fui. Assim, não, mas depois ficar meia hora trancado na perimetral lá na Zona Norte pra sair de Porto Alegre, né? Não sei como é que tá o trânsito hoje, na verdade, mas sexta-feira normalmente é trancado. Ia perder muito tempo, ia chegar lá e voltar tudo vazio, provavelmente. Mas já me arrependi de não ter ido. Me arrependi, porque pelo menos era 28 pila. Mas daqui a pouco eu vou chutar o bode e vou pra casa, não tem o que fazer. A raiva que eu tô passando aqui é muito maior que qualquer 100, 200 pila que eu posso fazer. Parece que eu tô falando um absurdo pensar em fazer 200 pila na noite. Na real eu tô bem mal posicionado. Acho que eu vou vazio pra Medianeira, Zenha. Porque aqui é um bairro residencial, né? E as pessoas agora estão voltando dos seus trabalhos ou indo embora de Porto Alegre nesse horário. Então não tem uma demanda interessante. A não ser o pessoal que desce na Praça Guia Lopes e pede Uber pra subir o morro, ou pra um lado ou pro outro. Enfim, tá foda. Eu consegui uma corridinha pra vir pro Travesseiro. Tava fugindo do posto, tocou pra buscar lá em cima no Morro São Caetano. 20 pilinhas aqui pra Serpal, uma clínica de diagnóstico aqui na Corcovado com a Dom Pedro II. Enfim, agora vamos buscar 9 pila aqui na Freire Alemão, bem no miolo do Travesseiro, para levar ali para Machado de Assis no Botânico 855. E tocou, recusei umas 15 corridas, eu acho, nessa reta final da viagem aqui na Carlos Gomes, a todos os cantos da cidade, e tudo mal pago, né? Chovendo no molhado, tudo um absurdo. 7h23 da tarde, não anoiteceu em Porto Alegre ainda. Fazer uma Canoas então, tá dando 26 pila aqui do Boulevard Laçador para Açucena. 15 minutos, eu acho que é isso mesmo. 12 km, 26 pila. Estranho, né? Se perdeu na jogada o estagiário. Problema lá, né? Mas enfim. Aqui tá uma merda também. Merda por merda. Essa viagem amanhã pra mim é hora. Amanhã da noite tem churrasquinho ali na casa do meu primo, que mora lá no Igara. Ia ser perfeita essa viagem amanhã. Mas enfim. Hoje é hoje, amanhã, né? 8 horas da noite, anoiteceu em Porto Alegre. E agora, José? Trouxe o rapaz aqui para um dos condomínios que tem aqui na Açucena. Aí tem uma plaquinha que diz, ó, área de embarque, desembarque, transporte, aplicativos. Não é para estacionar, viu, Daniel? Mas fiquei estacionado aqui. Não chegou ninguém. Não tô atrapalhando o trânsito de ninguém. Então vamos ficar, até porque eu tô na frente do condomínio. Pode ser que alguém queira sair para jantar, né? Ou qualquer coisa que o valha. Agora são 8h15 da noite. Anoiteceu em Canoas também. A fila para sair de Canoas na 116 deve ter uns 4 km. Eu tava pensando como é que eu vou voltar para lá sem passar raiva, né? Ou eu vou pela Guilherme Michel, ou eu vou passar raiva na 116.
Eu tinha alguma coisa pra falar. Acho que não era importante. Esqueci. E não é que tocou no condomínio da frente. O PIN da Luana tá lá no meio do condomínio. 20 pilas pra Álvaro Chaves 350, Canto Bar. Sabe quando que eu faço uma viagem pro quarto distrito? Principalmente pro Canto Bar, que eu peguei um ranço. Somente situações como essas, né? Tô em Canoas, toca pra lá, vamos dar no meio. Caso contrário, nem me viu. Vamos vazio mesmo, se não tocar, enchi o saco. Larguei ele no quarto distrito. Casalzinho de merda que veio só falando bobagem toda a viagem. Canto Bar, ele reúne só a playboyzada de Porto Alegre. E é sempre uma futilidade, uma nojeirada escutar essa gente falando, né? Papo fútil, papo sem valor, papo sem conteúdo. 9 pila pra onde? Pra Santana, não. Direcionei pra Ipanema, lá no quarto distrito mesmo. Tô aqui na Mauá, já passando pelo centro histórico de Porto Alegre. E vou indo vazio, não foda-se se não tocar, não quero nem saber. Perdi o dia de hoje? Perdi, tá perdido. Não vou recuperar jamais. Mas passar raiva eu não vou mais hoje, com certeza. Até porque vamos descansar, porque eu tô cansado pra caramba. Ontem acabei dormindo tarde e acordei cedo. E aquela horinha que eu assisti de tarde não foi suficiente pra recarregar. E amanhã tem que dar ele no meio. Não sei de quem, né? Mas amanhã tem que dar ele no meio. Tá tocando uns turlu, deixa eu ver aqui. Fez então. Reclamando Barbedo, bairro Tristeza, no sul de Porto Alegre. Finalizei uma corridinha desde o quarto distrito, direcionado para Ipanema. Pegar no Menino Deus. Rapazinho de chinelo e meia. Que ranço que eu tenho desses jovens, sabe? Chinelo e meia. Visão, deve ter o que? 15, 16 anos de idade. Cheio de marra. Chinelo e meia. Agora já desliguei o aplicativo. Tô de saco cheio da vida, do dia de hoje principalmente. Hoje foi tudo atravessado pra mim. Desde aquela revisão interminável, aquele tempo de espera, na verdade, interminável, pra fazer a revisão do Gaspar. Movimento caótico. Parei no meio da tarde, coisa que quebrou o meu ciclo, minha rotina. Não gosto disso. Não gosto de trabalhar assim. Gosto de dali, né? E daí, pra minha surpresa, quando eu voltei, tarifa mínima reduzida, formalizada com sucesso, estupro do estagiário. Nem vi quando que eu fechei, mas não fechei 300 pilas aproximadamente. Na primeira perna foi das 11h30 às 2h30, são 3 horas. 3 horas e meia talvez na primeira perna, depois das 5 às 9h40, mais 5 horas, 4 horas, cerca de 8 horas aí, não fechei R$300. Não fechei 40 por hora, numa sexta-feira. Mas é janeiro, é sexta-feira, nunca foi assim. Sempre foi mais fraco janeiro, sempre foi. Sempre teve menos demanda, sempre teve. Mas nunca foi assim. Nunca foi assim. Nunca foi assim. Eu sempre gostei dos meses de janeiro, porque o fato de não ter trânsito possibilitava que a gente se deslocasse mais rápido, fizesse viagens mais rápidas e compensava um pouco a falta de corrida. Agora não falta corrida, falta vergonha na cara pro estagiário. Falta essa semana, temperatura batendo os 40 graus todos os dias, ou pelo menos a sensação térmica batendo os 40 graus. E a tarifa, em vez de pagar mais 2 pilinha por corrida,
para ajudar com o consumo do carro, né? Não, ao contrário, diminuiu a tarifa e hoje formalizou naquelas 5,83 que eu recebi, que eu printei e coloquei lá no Instagram. Teve um rapaz que comentou no Instagram em cima desse post, eu não fui atrás ainda, eu só vi a notificação e dispensei na hora que eu estava em corrida e não voltei lá para ler direito a mensagem que ele me mandou. Mas pelo que eu entendi, ele fez 2 viagens de 5,20. Eu não sei se é Porto Alegre, tá? Eu realmente não vi não fui atrás assim, mas lembrei agora. Daí qual é o mínimo no final? Se é 5,20, se é 5,83, se é 13,85. Enfim, foi um dia complicado, um dia de luta hoje, literalmente. Muito mais que um dia de luta, um dia de derrota. Hoje eu me sinto completamente derrotado. Esse é o sentimento, sabe? Esse é o sentimento. Agora vamos descansar. Amanhã eu não vou gravar, tá? Espero que... Eu não vou gravar porque tá maçante demais. Essa semana foi pesada. O conteúdo não foi legal no meu ponto de vista, porque de vez em quando tem que dar uma paradinha 1, 2 dias, tá? Não se preocupem, não vou desaparecer dessa vez. Ainda não vou desaparecer. Então amanhã eu não vou gravar, domingo não vou trabalhar. E segunda-feira a gente volta com tudo, tanto aqui no canal quanto para as ruas de Porto Alegre, dali no meio, os passageiros, né? Então é isso, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. Compartilhem em suas redes sociais e que não foram, faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo na bunda e até segunda. Fui!